Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos de volta para darmos continuidade aqui à nossa série Bom e Barato de fones de ouvido com o melhor preço-benefício, né? O melhor custo-benefício, até $10 ou R$ 50, tá? Na época que eu comprei, esses fones estavam aproximadamente R$ 50, pode estar um pouquinho mais caro, um pouco mais barato, o dólar varia bastante também, mas o importante é que está nessa faixa aí, entre R$ 50 até R$ 60 no máximo. E hoje a gente vai trazer aqui a avaliação do QKZ ZXN. Acompanhe esse vídeo porque hoje tem emoção, viu? Acompanha aí porque você vai realmente conhecer aqui os prós e os contras deste fone de ouvido e no final das contas você vai concluir se vale ou não a pena, nós vamos fazer isso aqui juntos, se vale ou não a pena investir nesse fone de ouvido que já está aqui, ó. Ele vem numa bela caixa, já dá um indicativo de que é um artigo realmente diferenciado, não é da linha QKZ, mas não é da linha mais simples, tá bom? Já é uma coisa mais elaborada, já capricharam na embalagem, isso é um indicativo de que o produto é diferenciado. Acompanha o vídeo aí. Bom, antes de falarmos sobre o fone, deixa eu entregar para você aqui a proposta de fazermos um pouco mais, né? Entregar um pouquinho mais, que é agregar um conteúdo de valor para os seus conhecimentos. Pessoal, hoje eu queria falar para vocês sobre perfis de equalização. Bom, para quem é dessa geração agora, perfil de equalização é aquilo que você vai lá no seu celular, na configuração de equalização ou até no seu aparelho de som aí da sua casa, e tem lá assim, quando você vai no equalizador, tem um perfil lá jazz, rock, pop, eletro, enfim, vários perfis de estilos musicais que quando você seleciona, ele altera a curva de equalização do equipamento. O nome disso é perfil de equalização. Tem no celular, em quase todos eu acho, tem nos equipamentos eletrônicos, tem no rádio do seu carro e tem inclusive desses aparelhos uma opção flat, né? Tá lá flat. Quando diz flat é porque o equipamento não está interferindo na equalização da música que está tocando ali naquele momento, né? Eu sempre uso o perfil flat, tá? Se você colocar no perfil flat no seu celular, no som do seu carro, no seu equipamento de som da sua casa, você não vai estar mexendo na equalização natural do equipamento, né? Ou seja, a música está entrando no equipamento através de um CD, de um pendrive e está saindo na caixa de som do jeito que ela é, tá? Se não for um aparelho bom, você vai ouvir um som ruim. Se for um aparelho bom, você vai ouvir exatamente aquilo que tem de original na música, tá certo? Então o nome disso é perfil de equalização. Se você viu aqui os meus vídeos anteriores, você sabe que eu uso para testar os meus fones músicas da década de 80, 90, não mais que isso, tá, gente? Do ano 2000 para cá, a indústria musical, ela se perdeu muito dos seus princípios, dos seus conceitos, porque há uma guerra, né, pelo maior volume no rádio, né? A competição da música tem essa coisa do volume no rádio, na internet, enfim, no YouTube. Para as pessoas leigas, quanto mais volume tem a música, aparentemente melhor ela é. E isso não é verdade. Volume não tem nada a ver com qualidade. Aliás, quanto mais volume tem uma música, menos qualidade ela vai ter, ou mais perda de qualidade ela vai ter. Porque uma música de qualidade, ela precisa reproduzir os seus sons de baixo volume e de alto volume também, tá certo? E nesse processo de guerra pelo maior volume no rádio, as indústrias, as gravadoras dos anos 2000 para cá, elas começaram a comprimir muito as suas faixas, né? Ao ponto de que hoje em dia, se você abrir uma dessas músicas nos programas de edição de áudio, como Som de Foz, por exemplo, você vai ver que a faixa musical, ela não tem mais aqueles picos e os vales, né? Aqueles altos e baixos. Tá praticamente como se fosse uma pincelada de tinta, né? Como se fosse uma régua. Isso é porque foi usado nessa música aí, na sua masterização, um compressor que cortou todos os picos e nivelou a música numa faixa média de volume. Isso dá mais volume, dá mais potência, entre aspas, dá uma potência aparente, na verdade, à música quando você vai tocar no rádio, só que em compensação isso tem um sacrifício, né? O compressor ele eleva os sons baixos até o nível máximo e comprime, né? E corta os picos altos até os picos médios. Com isso você tem um nivelamento da faixa dos instrumentos.
Isso não é legal, você perde a dinâmica da música, porque sons que deveriam ser baixos começam a ficar altos e sons que deveriam ser altos começam a ficar baixos. Isso, artisticamente falando, é uma perda de qualidade, embora a música vai ficar estourada no volume realmente, tá? Então, por isso e por esse motivo é que eu gosto de ouvir músicas que foram gravadas e lançadas até a década de 90, ou seja, até o ano 1999. Daí para cá, do ano 2000 para cá, eu praticamente não uso mais nada disso como referência para testar os meus fones de ouvido. Embora eu ouça músicas dos dias de hoje também, normalmente, mas não para testar os fones de ouvido, tá? Eu uso para curtir qualquer música mesmo, qualquer lançamento de música, mas para fazer o teste, eu preciso que a música tenha também a amplitude dinâmica, ela tem uma boa faixa dinâmica, e músicas muito comprimidas, elas não têm faixa dinâmica, e isso é ruim para a minha avaliação dos meus fones aqui. Muito bem, além de falar um pouquinho sobre isso, sobre perfis e equalização, e explicar para você o motivo, né, pelo qual eu costumo usar músicas da década de 90 e 80 como referência nas minhas mixagens, um outro motivo também é que naquela época, até os anos 2000, até o ano 99 mais ou menos, virada de 99 para 2000, as gravadoras elas tinham meio que um combinado, tá? As grandes gravadoras elas monopolizavam as gravações dos grandes artistas, né? E esses perfis de equalização de estúdio, eles eram mais ou menos a mesma coisa, independente do estúdio, porque para a gravadora não era bom para ela ter uma música diferente do padrão. Ou seja, se ela fosse gravar um artista e o estilo dele fosse um rock, um pop rock, ela precisava que essa equalização também fosse o mais próximo possível na gravadora concorrente, porque na hora de tocar essa música num programa musical, por exemplo, especial só de rock, digamos que tinha lá uma rádio que tocava 1 hora só de rock. De uma gravadora para outra, tocando o mesmo estilo, não pode haver muita diferença de perfil de equalização, porque isso gera uma bagunça. Então as gravadoras, as grandes gravadoras, os seus perfis de equalização, independente da gravadora, era mais ou menos os mesmos, porque os engenheiros tinham os mesmos conceitos de equalização, né? Era mais ou menos um combinado que havia. Só que, a partir dos anos 2000, com a popularização das placas de áudio, com o barateamento dos equipamentos de produção, microfones, pré-amplificadores, compressores, enfim, tudo que é periférico de estúdio profissional começou a ficar barato e começou a surgir os home studio. Os home studio é de uma galera que não tinha contato com esses estúdios profissionais e começaram a criar os seus próprios perfis de equalização. E aí foi que começou a bagunça, tá? Você vai ver, por exemplo, músicas gravadas do ano 2000 para cá, mesmo sendo do mesmo estilo, tendo perfis de equalização que não estão de acordo com o seu perfil original. Ou seja, você vai ver hoje, por exemplo, um pop rock que está com a equalização parecida com a equalização de música eletrônica, que tem que ter as batidas do grave muito forte e dos agudos também. Ou seja, bagunçou tudo. Então, eu ouço músicas lançadas recentemente para ouvir os meus fones de ouvido, para sentir como responde os meus fones de ouvido, mas essas músicas eu não gosto de ouvir elas como referência para testar a qualidade do fone de ouvido, ok? Era esse o conteúdo que eu queria dar para vocês aqui, para contribuição aqui para os nossos reviews e as nossas avaliações. Então vamos direto aqui para a nossa avaliação do QKZ ZXN. Pessoal, é uma caixa que segue o padrão dos melhores fones da QKZ e da KZ. Olha só, é uma caixa, é uma embalagem muito bem requintada, tá? Tem essa proteção aqui inicial e aqui na sua caixinha ele vem todo bem trabalhado, com várias proteções. Olha só, tem essa parte aqui que é uma primeira película, né, de acrílico, depois tem uma caixinha que suporta aqui os próprios fones de ouvido, certo? É uma embalagem muito bem caprichada, realmente, um trabalho muito bem feito aqui. Na embalagem vem, como padrão em todos eles, algumas borrachinhas extras, tá certo? Esse aqui, inclusive, veio com 3 pares de borrachas extra, tá bom? Além das que já vem no fone de ouvido ali, originalmente, essa embalagem já vem com mais 3, ou seja, tem até mais borrachinhas extras aí. Isso é bom, porque você pode perder ao longo aí do seu uso, né? De repente esse é um fone que pode durar bastante tempo aí com ele, você pode passar 1 ano, 2 anos com ele, e essas borrachas podem eventualmente se perderem por aí, tá? Então você já tem aqui uma boa reserva de borrachinhas, certo?
Uma coisa interessante que eu vi sobre esse fone aqui é o seguinte, na embalagem, é que lá no anúncio do AliExpress, o vendedor diz que ele é um QKZ ZXN ZS10 Pro. Isso lá na descrição do AliExpress, mas aqui na caixinha tem apenas QKZ ZXN, tá certo? Então, eu imagino que talvez o vendedor tenha colocado essa descrição lá, porque talvez esse QKZ ZXN seja aí uma espécie de paralelo de réplica do ZS10 Pro. Não vou afirmar isso com toda certeza para você, tá bom? Vai ver que lá o pessoal avaliou que ele seja uma réplica aí, ou tem a intenção de ser uma réplica do ZS10 Pro. Se for isso, é realmente um bom sinal, tá bom? Mas na caixa ele é o ZXN, QKZ ZXN, não tem nenhuma referência ao ZS10 Pro, tá bom? Bom, como não é um unboxing, né, na verdade é só pra gente ver rapidamente o que vem aqui nessa caixinha, gente. Estou aqui com ele aqui em mãos. Pessoal, vamos começar, como sempre, fazendo uma avaliação muito rápida aqui e já começo dizendo para você, o cabo do ZXN é o cabo mais esquisito de todos os fones de ouvido que eu vejo atualmente. É um negócio estranho, pessoal. É uma espécie de cabo torcido duplo. É um cabo duplo torcido. Fica um negócio estranho. É um cabo muito mole, né? Ele tem assim uma sensação de cabo mole. Eu não sei, eu acho que esse cabo não é um cabo muito confiável, tá? Porque o fio de cobre que tem aqui dentro, para que o cabo seja molinho assim, ele tem que ser um fio fino, né? E eu acho que um fio fino, ele torna, obviamente, o cabo mais fraco, né? Você pode acidentalmente puxar o celular, porque esse cabo é para celular, tanto é que ele tem aqui o microfone aqui embutido, então ele foi feito especialmente para você usar com o celular, tá? E eventualmente acontece você esquecer e bater com a mão no cabo e dar aquele tranco. Eu não sei, esse cabo ele não me passa uma boa segurança, tá? Até porque eu não gosto desse tipo de cabo, esse cabo do tipo torcido, porque ele fica uma bagunça, eu não sei, cara. É estranho, olha só, olha isso, tá? É um negócio estranho, sabe? Eu não gosto. Esteticamente, eu não acho legal esse cabo, certo? Já deixo aqui a minha primeira crítica aqui a esse modelo aqui. O bom disso é que esse cabo aqui, ele é conectado aqui, ó. Você pode tirar ele aqui e eu acho que você também pode utilizar outros cabos da marca QKZ, talvez melhores, né? Cabos que sejam de uma fabricação melhor. Não sei se vale a pena você fazer isso, fazer uma compra extra desse cabo, porque isso já pode ser que já passe aqui da nossa meta, que é R$50 ou $10. Eu não sei quanto é que custa um cabo desse aqui de forma isolada. Tem para vender, eu sei que tem no AliExpress. Eu não sei se vale a pena, né? Porque ele já vai ficar um pouco mais caro. De repente, se esse cabo custar aí separadamente R$30, isso já vai para R$80 o valor final, né? E o nosso objetivo aqui é comprar com R$50 um cabo bom em todos os aspectos. Então, se você não estiver feliz com esse cabo aqui, se você quiser adquirir esse fone, saiba que você pode comprar outro cabo, porque ele permite, né, ser destacado aqui, tá? Então tem essa vantagem também. Infelizmente usaram um plug reto, tá? Esse tipo de plug, eu já falei, ele costuma quebrar com facilidade o cabo aqui, porque ele fica no ângulo que favorece muito, né, essa questão do cabo puxar aqui, ó, e ele vai torcendo uma curva aqui. Tá? Isso vai quebrar com muita facilidade. Se o cabo não for bom, pior ainda, vai quebrar mais rápido ainda. A ponta é uma ponta com proteção. Eu costumo dizer que em fones mais caros, essa ponta aqui é banhada a ouro, tá? Os nossos fones aqui, por exemplo, de referência, esse bico aqui, esse plug P10 dourado, é ouro de verdade, é banhado a ouro, na verdade, né? Que vai evitar a oxidação ao longo do tempo. Nesse fone barato aqui de R$50, eu não vou garantir para vocês que isso aqui é ouro, mas é um tratamento para antioxidação e que funciona, com certeza funciona, tá? Não sei o que é esse material aqui, mas com certeza funciona e fica legal. Uma coisa ruim sobre esse conector, eu já testei ele, o meu celular e quase todos vocês têm essa capinha protetora, certo?
e tem aqui a saída para o fone P2. O meu celular tem essa saída para fone P2, que aliás os celulares modernos deixaram de deixar essa conexão aqui, que foi uma palhaçada, certo? Eu não compro, celular para mim tem que ter obrigatoriamente uma saída para fone de ouvido do tipo P2. Primeiro, porque eu quero usar fones de ouvido de qualidade. Por exemplo, os fones de referência que eu uso aqui, não existe ele do padrão USB-C, não existe isso, tá? Todos os fones profissionais vão usar plugs do tipo P2, todos eles, ok? Então eu fico impossibilitado de ouvir um som de qualidade se eu tiver um celular que não tem essa saída do tipo P2. Então as marcas aí, Apple, iPhone, Samsung, tiraram essa portinha aqui e eu acho isso um retrocesso, tá? Então tá aí, ó. Então é o seguinte, o que eu achei ruim nesse plug aqui? Esse plug, especialmente esse plug, ele não conseguiu encaixar no meu celular, ou seja, ele não vai até onde deve ir se eu estiver utilizando a capinha. Ele ficou com falhas na reprodução, porque ele precisa encaixar um pouco mais, certo? Isso significa que esse plug ele é menor do que os padrões, porque outros fones aqui que eu testei, isso não aconteceu. Então, nesse tipo de plug que veio no ZXN, eu tive que tirar a capa do celular dessa forma, e aí sim, ao conectar, ele conseguiu encaixar até o final. Dá um estalinho no final, significa que foi até o fim, instalou mesmo. E aí sim, eu consegui ouvir e ele conseguiu funcionar perfeitamente. Certo? Então já tem esse detalhe aqui do cabo que você precisa saber, tá? Ele vai dar problema se a sua capa, se o seu celular, se você usar, por exemplo, essa casezinha no seu celular. E quase todo mundo usa, então eu acho que foi uma falha no projeto desse plug também. Agora vamos ao que interessa, ao que você quer saber, que é a qualidade de áudio deste fone de ouvido. Pessoal, eu falei para você aqui no começo do vídeo que essa seria uma avaliação com emoção. E por que com emoção? Porque eu comecei falando dos pontos negativos e aqui eu já citei, né, dois, o cabo e o próprio plug, que não é do tipo que eu gosto, não é o cabo, não é o plug curvo, e também ele está com problema. Não esse aqui especificamente, mas o projeto dele, ele é um pouco, devido à carcaça dele, eu acho, ele ficou menor do que os outros modelos e não conseguiu encaixar no celular ali com a capinha. Eu tive que tirar a capinha, isso não é legal. Agora, com relação à qualidade do fone de ouvido, esse sim eu já achei que realmente me surpreendeu. Olha, eu comecei ouvindo nesse fone aqui as minhas músicas tradicionais que eu uso para avaliar os fones, que é o Dire Street, Man at Work, que são faixas que têm uma boa instrumentação, tem uma boa dinâmica, tá certo? Tem instrumentos variados, bateria, baixo, guitarra, teclados, back vocal, enfim, o suficiente para que eu possa fazer uma avaliação de toda a extensão das frequências de áudio, tá certo? Esse é um fone que tem apenas um drive dinâmico, não tem armaduras balanceadas aqui, é um projeto padrão, essa Cuba segue o modelo e o design de vários outros modelos de fone, é um modelo bom, ele se encaixa bem no ouvido, tá? Agora o drive que está aqui dentro realmente é um drive que me surpreendeu. Eu ouvi com as minhas músicas especiais de avaliação, gostei do resultado, os graves são muito bons, definidos, levemente acentuados, mas muito bem definidos. Especialmente, eu senti nele uma extensão do subgrave, tá? Eu senti que ele tem um subgrave um pouquinho mais presente do que outros modelos que eu testei aqui até agora, nessa avaliação de bom e barato. Os médios, especialmente, eu senti que foram muito decentes e os agudos também. Não é um fone de referência, obviamente, porque ele vai ter algumas deficiências na extensão. Mas, de modo geral, ele me apresentou graves decentes, médios bastante equilibrados e agudos suaves e presentes. Eu gostei do resultado. Eu acho que este fone vai ser e vai estar ali entre os 3 melhores que nós estamos testando nessa primeira etapa, que é até $10. Eu tenho certeza disso. Além desse fone, eu tenho outros aqui que vou testar ainda. Um deles é o aclamado CCA-CRA, que eu acredito, eu não sei, eu não testei todos os outros aqui ainda, vou fazer isso com vocês aqui, mas este fone vai estar ali concorrendo diretamente com o CCA-CRA. Olha, eu gostei tanto desse fone que depois de aprovar ele aqui com as minhas faixas
de teste, né, de referência, eu, para tirar a certeza, comecei a ouvir outras bandas, né, inclusive algumas mais modernas. Eu fui aqui no YouTube e comecei aqui a escutar várias coisas para ver se realmente eu estava tendo realmente aquela audição, aquela certeza mesmo, né, de que esse fone ia funcionar bem. Eu ouvi, por exemplo, até mesmo o Alok, né, DJ Alok. Olha, eu fiz aqui uma pesquisa, rapaz, e realmente eu ouvi muita coisa. Gente, eu ouvi Rihanna, quem mais eu ouvi aqui? Eu ouvi até Elton John, só para você ter uma ideia. As músicas do Elton John são músicas aí gravadas na década de 70, 80, eu não sei qual foi o último lançamento dele, mas são músicas que foram gravadas aí há algum tempo atrás e são muito bem gravadas. Foram gravações de excelência mesmo. E ficou muito bem o vocal do Elton John nessas músicas. Eu ouvi faixas, por exemplo, da Avril Lavigne, algumas faixas que são músicas modernas também, logicamente. Tem os problemas das gravações modernas, alguma compressão excessiva, mas incrivelmente ficou muito bom. Este fone me entregou bons resultados em vários estilos musicais. Tudo neste fone ficou simplesmente excelente. Este fone, o QKZ ZXN, é um fortíssimo candidato a ficar aí, se não em primeiro, mas entre os 3 primeiros melhores fones até R$50 aqui na nossa primeira seleção, tá bom? É isso. Se você procura um bom fone de qualidade, se você não se importa em ter um cabo que eu não gostei, como esse aqui, é um cabo que esteticamente não é bom também. Se você também não é muito exigente com relação ao seu conector aqui, ao plug, e se você também não se importa de tirar a capa do seu celular, né, para você poder conectar o fone completamente aqui, se esses probleminhas não vão te incomodar, pode ter certeza que este fone vai te entregar um excelente resultado. Eu adorei, simplesmente adorei esse fone. Eu já ouvi, para você ter uma ideia, eu já ouvi o CCA-CRA, que é um excelente fone de ouvido. Já faz alguns dias que eu ouvi ele, e quando eu coloquei esse fone e ouvi esse fone, eu tive a impressão de que eu não saberia dizer assim de cara qual deles é o melhor, se é o CCA-CRA ou o ZXN. Eu achei esse fone extremamente agradável. Algumas dessas faixas que eu acabei de falar para você, eu ouvi tanta coisa aqui, pessoal. Ouvi música eletrônica, enfim, várias músicas, axé, ouvi de tudo nesse fone, porque eu queria encontrar realmente um problema nele. E, na verdade, a única coisa que eu ouvi desse fone, que talvez seja não um problema dele, do fone em si, mas talvez de algumas produções musicais, é que ele acaba evidenciando o subgrave, que é aquele conteúdo que está ali abaixo dos 40 Hz. Se a faixa musical, se a música que você estiver ouvindo tiver um conteúdo ali no subgrave, ele vai aparecer de forma muito definida aqui nesse fone de ouvido, tá? Coisa que não acontece em outros modelos, ou seja, o que não é um problema também, né? Porque abaixo de 40 Hz, se o fone tiver um low cut ali, na minha opinião, isso até é interessante, né? Eu prefiro que tenha um low cut ali abaixo dos 40, porque abaixo dos 40 Hz, dos 20 Hz, você não tem realmente muito conteúdo musical ali, tá? Mas esse fone, ele trouxe, né? Ele teve ali uma reprodução muito definida desses sons ali no subgrave. O destaque dele é esse. Mas isso é apenas em algumas faixas que traz essa tendência. Músicas eletrônicas, por exemplo, que já tem a tendência de ter uma batida grave muito forte, muito presente, você vai ouvir ela com muito mais energia nesses fones, tá? Em outras faixas que não tem esse tipo de conteúdo, por exemplo, na faixa que eu costumo ouvir como avaliação, que é o Man at Work, né, e Dire Street, não tem esse conteúdo subgrave nessas faixas, né? E aí ele não vai me dar esse conteúdo, ou seja, ele não é realmente um fone de referência, mas ele não estraga a sua audição. Eu diria que foi, de todos os fones que eu testei até agora, desses últimos fones aqui que a gente tem feito essa avaliação, esse foi o mais versátil de todos. Alguns dos que nós já testamos aqui são bons para músicas que foram bem gravadas, né, e que tem uma boa equalização, um bom perfil de equalização. Para músicas com defeito, que tem os defeitos, esse fone aqui foi o que realmente me apresentou os melhores resultados. Ele tem realmente
assim, uma capacidade de reproduzir bem todos os estilos musicais que eu testei e reproduzir com qualidade. Então, tá aqui a minha avaliação, recomendo demais esse fone e acompanhe aqui os nossos vídeos, porque nós vamos, no final dessa sequência aqui, eu vou colocar um ranking do primeiro ao último colocado, tá certo? E aí você vai saber se realmente esse vai estar em primeiro, segundo ou terceiro colocado, porque eu tenho certeza que ele vai estar entre esses três, ok? Aproveitar para pedir para você curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo, porque é um canal que faz realmente um trabalho com muito carinho para você, sem nenhuma remuneração por enquanto, tá certo? Muito obrigado e acompanhe os nossos próximos vídeos.